Como... E para falar mais sobre as perspectivas para o novo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, que começa lá no dia 20 de janeiro, eu chamo agora o Renato Velloni, ele que é professor de economia do IBMEC de São Paulo. Tudo bem, Renato? Obrigada por conversar com a gente. Muito boa tarde para você e um Feliz Natal. Boa tarde, Feliz Natal a todos que estão nos acompanhando. Renato, quero te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando, que envolve Donald Trump. Primeiro, esse movimento mais recente de Trump, que é querer pegar o canal do Panamá, que é querer fazer essa movimentação para a Groenlândia. Inclusive, uma movimentação recente, Donald Trump falando que gostaria, inclusive, de já incluir o Canadá nos Estados Unidos também. Como é que você enxerga essas movimentações de Donald Trump? Elas são realmente preocupantes quando a gente olha para o cenário econômico do país? Lembrando que Trump foi eleito com o foco de melhorar, inclusive, um cenário inflacionário por lá. Pois é, então é isso que está na mesa, né? Várias atitudes aí, um pensamento de fazer a América great again, né? E o que a gente tem aqui, o receio, né? O que impacta a economia são essas propostas assim que fogem ao que os manuais prescrevem, né? Fogem ao que a ciência diz. Então, se a gente tem um cenário em que decisões serão tomadas com base científica, é possível nós, agentes econômicos, nos anteciparmos, entender o que provavelmente será feito, né? Agora, quando a gente percebe, né, que os governantes e né, todos os secretários, o que a gente teria aqui como ministérios, né, esses cargos importantes estão sendo ocupados por essas pessoas que têm por histórico não tomar decisões assim baseadas pela ciência, a gente fica meio que pensando, bom, o que será que ele vai fazer? Pode ser qualquer coisa. E quando a gente tem num cenário para a economia em que pessoas importantes vão ter que tomar suas decisões com base em qualquer coisa, a gente tem que esperar para ver, a gente tem incerteza. Incerteza para todos os agentes econômicos, incerteza, risco. Então, isso torna a vida de todos os agentes econômicos mais difícil. Né? Mais difícil para empresas se planejar, empresas do país, do mundo inteiro, consumidores, enfim, para todo mundo fica mais desafiador conviver nesse cenário aí que se pinta para 2025, pelo menos. Exatamente. E aí a gente está vendo esse cenário para 2025 de muita incerteza e queria a sua avaliação também diante dessas pressões que a gente está vendo o Donald Trump fazer desde antes de tomar posse, na verdade desde antes da eleição americana mesmo, durante a campanha, a gente via Donald Trump falando nas últimas semanas, inclusive quando foi eleito também, que vai começar a taxar diversos países, diversos produtos que virem de países que costumam taxar bastante os Estados Unidos. Por exemplo, Brasil, por exemplo, Índia. Ele chegou a citar nominalmente esses dois países. Para além disso, importante dizer também a questão da taxação do Canadá e também do México. Ele falou que vai taxar em 25%, fora a taxação da China, que também pode impactar. Como é que você está vendo esse cenário? Porque a gente entende que esse cenário de taxação tem uma relação aí direta com a inflação. E não só a percepção geral é essa, mas também a percepção de que a própria presidente do México enviou uma carta a Donald Trump falando, olha, você vai taxar, mas se você taxar, os preços vão aumentar por aqui, mas vão aumentar por aí também. Que avaliação que você faz diante de um cenário de possibilidade, então, de maior taxação desses produtos? Existe uma possibilidade realmente da inflação americana aumentar ainda mais diante disso? Sim, é essa avaliação, tá? E essa é a grande notícia econômica de 2024. É porque a gente começa 2024, então pensa um ano antes, a gente estava entrando no ano de 2024, com aquele sentimento de que, olha, os juros americanos, que são a referência para o mundo inteiro, esses juros eles estão altos, mas é apenas conjuntural, rapidamente eles vão cair. Então, enfim, era esse o cenário em mente. Agora, quando com a eleição de Trump e com a eleição, na verdade, dessa agenda, né, protecionista e aumento de tarifas de importação, então não tem como aplicar isso e não ter como resultado um belo crescimento de inflação, que a gente já sabe que para ser combatida tem que aumentar os juros americanos. Então,
Nos últimos meses, o Banco Central americano, né, o Federal Reserve, vem colocando na mesa de que, olha, o cenário de juros altos, ele não é passageiro. A gente vai conviver com juros americanos altos por longos e longos períodos, meses, trimestres e provavelmente anos. E isso é o que chacoalhou simplesmente a economia mundial e com impacto ainda pior para os emergentes. Então a gente viu a moeda de todos os países emergentes se depreciarem, né? Isso não é um fenômeno apenas brasileiro. Então as moedas, inclusive de países desenvolvidos, depreciou bastante. E a gente tem um segundo efeito disso, que é o custo da dívida dos países. Com juros mais altos, então imagina que se os Estados Unidos são a referência e estão pagando para os investidores juros altos, todos os outros países, principalmente os emergentes, vão ter que acompanhar esse aumento, né? Senão, por que alguém emprestaria para um país emergente para ganhar o mesmo que o título americano está pagando? Então, quando o título americano ele sobe, todos os países precisam acompanhar isso. E a situação de dívida pública, a gente acabou de ver aqui, né, na CNN a situação da França, muito parecida com a do Brasil e muito parecida com a maioria dos países hoje. Os juros mundiais subiram, isso não vai cair em poucos meses, ou seja, continuarão altos e continuarão, portanto, pressionando a dívida pública de todos os países, em especial a dos emergentes. Então, esse é o desafio que nós teremos aí na mesa para os próximos 2, 3 anos. Pois é, impressionante. E queria até te perguntar com relação a isso, olhando para essa pressão para os países emergentes, porque a gente começa a entender essa pressão que o Brasil pode vir a sofrer, porque o Brasil também está num cenário de preocupação constante, principalmente com relação ao fiscal, e um cenário de desestabilização de um país desenvolvido, que seria o caso dos Estados Unidos, isso poderia prejudicar e muito uma movimentação por parte aí do Brasil. Qual que é a avaliação que você faz diante disso, levando em consideração que a gente viu o que aconteceu com os mercados logo depois do resultado da reunião do FONC? A gente viu o Federal Reserve, os diretores falando que, olha, a gente está prevendo que para 2025 aconteçam só 2 cortes nos juros. E aí foi um ponto importante porque na reunião de setembro eles previam 4 cortes. Com a eleição de Donald Trump, o mercado começou a prever, talvez vão ser 3 cortes, mas o FONC já foi mais fundo e falou que são apenas 2 cortes e para que aconteçam mais cortes é necessário uma mudança de cenário, uma melhora na inflação e o Jeremy Powell inclusive disse, foi difícil conseguir garantir esse corte de 0,25 ponto percentual que a gente conseguiu nessa última reunião. Portanto, um cenário muito complicado e que, claro, vai acabar respingando na gente também, né? E diante aí de um câmbio que não para de subir. A situação cambial, ela tende... essa é a variável econômica que se ajusta mais rapidamente. Então, a gente teve esse movimento todo, né? Saiu de 5 baixo para 6, né? 6,18, 6,10, 6,20, enfim. A expectativa de mercado é que fique mais ou menos nesse patamar, né? Provavelmente, a não ser que tenham, lógico, notícias novas, mas isso já está precificado e deve se apaziguar nesse patamar de 6,20. E esse patamar de 6,20, assim, ele não é tecnicamente um patamar nem bom nem ruim, né? Em economia, principalmente quando a gente fala de câmbio, o câmbio mais elevado vai ajudar alguns agentes econômicos, né? Os exportadores, por exemplo, então vai ficar toda a indústria de agro, de commodities, vai se beneficiar disso. Outras indústrias que são importadoras, o turista vai ser mais prejudicado, enfim, tem ganhadores e perdedores. Mas esse não é o nosso maior ponto de preocupação para 2025. O maior ponto de preocupação nesse cenário todo seria que, bom, o governo, se ele tivesse, né, pensando naquele cenário do começo do ano, de um ano atrás, se o governo simplesmente entregasse de política fiscal um equilíbrio, um 0-0 de déficit primário, ou caminhando para um pequeno superávit, meio ponto, 1 ponto, seria o suficiente para apaciguar as coisas, naquele antigo cenário que se pensava um mundo de juros baixos. Agora, exatamente aqui com a eleição de Trump, quando todo esse cenário de juros altos se consolidou e vai permanecer por um longo período, quer dizer, a situação, falando de Brasil,
aquele 0 a 0 ou meio ponto de déficit ou superávit primário de meio ponto já não entrega mais um resultado bom. A gente precisa que agora seja de 3 pontos percentuais de superávit. Quer dizer, olha o sufoco que a gente passou nesses últimos 2 meses para aprovar, sei lá, 70 bilhões de corte. A gente vai precisar, nesse novo cenário que se desenhou nos últimos 2 meses, não de 70 bilhões, mas de 700 bilhões para fechar essa conta, simplesmente porque o cenário de juros mundial mudou. Então, essa discussão de redução de corte de gastos, ela vai precisar estar com a gente todo o mês, toda semana, todos os dias em 2025, principalmente enquanto esse cenário de juros altos estiver na mesa. Se o cenário mudar por qualquer razão, principalmente questões dos Estados Unidos, né, que são o nivelador disso, se o mercado de juros aí se apaziguar nos Estados Unidos, aí cai, abaixa essa régua para todo mundo e vem um alívio de novo. Só que, infelizmente, isso não está precificado nos cenários, a gente não vê nenhuma informação direcionando a isso. Pois é, a gente estava até lendo o Financial Times hoje e tem um artigo muito interessante que fala sobre a prioridade número 1 de Donald Trump, que deveria ser o combate à inflação, coisa que Joe Biden não conseguiu fazer. A gente acompanhou muito de perto a cobertura lá das eleições americanas lá e a grande questão quando a gente fala de Estados Unidos nesse momento é a inflação, que para a gente é uma inflação que não é nada no fim das contas, mas é uma inflação que para eles é um impacto muito, muito grande e a gente vê gerações que não tinham visto ainda uma inflação dessa forma, sentida dessa forma, né? A gente na verdade sente no dólar com esse cálculo, enfim, mas nós brasileiros quando vamos para lá, mas é diferente de quem está morando por lá, enfim, e os preços realmente subiram na percepção dos americanos, não à toa a gente viu o que está acontecendo com relação aos democratas, os democratas que acabaram tendo uma derrota muito pior do que era esperada, foi uma disputa que não foi tão acirrada quanto a gente estava inclusive acompanhando por aqui. E aí essa prioridade número 1 que deveria ser o combate à inflação. Você concorda com essa ideia de que o combate número 1 de Donald Trump, a primeira movimentação por parte de Trump, deveria ser essa? E aí eu lembro, porque ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer lá no dia 20 de janeiro seria taxar Canadá e México. Ou seja, o oposto dessa prioridade número 1 de Trump. Bom, o que o agente econômico americano sente de inflação é bastante diferente do que a gente sente aqui, né, como você mesmo colocou, porque a gente já é mais calejado. O que quer dizer, o que a gente ganhou dessa experiência de conviver com este problema? A gente tem no Brasil o que a gente chama de indexações, né? Tudo é indexado. Então, o salário do trabalhador, ele já tem naquele mês específico do ano que ele vai ter o dissídio. Quando eu faço um contrato de aluguel, eu já tenho que a cada 12 meses vai ter um reajuste por algum indicador. Contratos de empresas com fornecedores, é sempre assim, poxa, eu contrato com fornecimento de algum produto por um preço X, mas daqui a um ano ele já tem previsto no contrato um reajuste. Nos Estados Unidos, não tem nada disso. Então, quando existe uma inflação, o consumidor, o trabalhador, vai sentir ali na hora, com um impacto muito contundente e que não tem nenhum instrumento automático de repor aquilo. Então, de fato, eu, se fosse o Trump, estaria bastante preocupado com esse ponto. Diria que tem um ponto até maior, né? Você comentou aqui como problema número 1. Eu acho que talvez seria o 2, tá? Na minha opinião, na nossa avaliação aqui, o ponto número 1 seria o problema de déficit primário dos Estados Unidos, que hoje está em 5, 6 pontos percentuais do PIB. Então, gastando nessa magnitude, deixando aí essa conta em aberto, esse rombo dessa magnitude, esse é um problema seríssimo. E o interessante é que nos Estados Unidos pouca gente está discutindo isso. Então, esse é um ponto que eu olho aqui para nós brasileiros e eu sinto um orgulho tremendo de que nós temos esse problema. Nós estamos com um déficit público primário, né, somente de meio ponto percentual, e ainda assim a gente está aqui discutindo isso dia, noite, manhã, tarde, noite. Então, essa é a discussão correta, né? A gente está pelo menos discutindo aqui o ponto que de fato é bastante sensível. Então, nesse ponto, a gente está na frente, tá, deles de discussão, mas o caminho é grande, o caminho é longo, e do nosso lado, pelo menos, estamos discutindo as coisas certas. Agora lá, ao que a gente deve, pelo menos, esperar, né, pelas declarações, mais déficit,
público e mais inflação devido a essas tarifas todas. Pois é, professora, eu te pergunto também com relação à nomeação de Scott Bessent para ser o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que a gente viu que o mercado reagiu muito bem a esse nome. De que forma que você avalia, então, essa forma como Donald Trump está construindo nesse momento os seus secretários para conseguir entender qual vai ser o caminho para a economia americana? A gente consegue já ter algumas sinalizações? Há pouco a gente também noticiou que Trump também trouxe para sua equipe um nome que é contrário ao Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve. Então a gente vai aos pouquinhos entendendo um pouco do qual vai ser o caminho ou qual vão ser as sinalizações, os acenos de Donald Trump quando a gente fala dessa política econômica e, claro, com relação a Scott Bessent também. Que avaliação que o senhor faz? Aqui, assim, tem um cenário aqui dúbio, tá? Então, que nem você colocou, uma pessoa desalinhada com o presidente do Federal Reserve, assim, tende a piorar as coisas, né? Piorar as coisas porque as políticas, né? A gente tem uma política fiscal e política monetária. Se essas duas políticas estiverem conversando, né, estiverem alinhadas, é lógico que a gente tem resultados melhores economicamente. Agora, se eu coloco, né, no secretário aí da Fazenda, seria o análogo ao nosso secretário da Fazenda, uma pessoa que é desalinhada ao Federal Reserve, a gente vai ter, então, mais riscos desse cenário. O cenário vai ser mais desafiador. Aliás, mais um ponto em que a gente aqui do Brasil experimentou isso, né? A gente passou o ano de 2024 meio que com essa briga, né? De nosso Ministério da Fazenda ali gastando a mais e para compensar isso, um banqueiro central ali colocando mais e mais juros, quer dizer, um trabalhando para aquecer e o outro com um esforço incrível para desaquecer. Então, é esse tipo de coisa que a gente talvez possa esperar ali para os Estados Unidos. Agora, é um pouco cedo, né? Entre o discurso e, de fato, quando você senta na cadeira ali e percebe que você vai ser a pessoa a ser cobrada por aqueles resultados. Então, assim, geralmente tem uma diferença importante. Então, eu acho que é prudente a gente esperar um pouquinho para fazer essas avaliações, esperar as primeiras decisões na prática. Mas a palavra grande que a gente tem aqui hoje é incerteza. Incerteza. Pois é, claramente, a gente consegue perceber, inclusive durante o comunicado do Federal Reserve também com relação a essa incerteza. E aí, professor, para a gente encerrar nosso papo aqui também, queria conversar com o senhor sobre a fala que a gente viu e sobre toda a movimentação da última sexta-feira, correria lá no Congresso americano para conseguir aprovar um orçamento, discussões de que inclusive rolaria um shutdown. E aí a gente percebe que é uma discussão que todo ano vai se repetindo, não só por questões políticas, por muitas divergências, mas por questões também econômicas. E parece que não se encontra um meio termo. Se encontrou um meio termo no desespero ali em cima da hora na madrugada e novamente acontecem então esses temores de shutdown, assim como aconteceu ano passado e nos anos anteriores. Está se repetindo. Você enxerga, então, que deve ser feita alguma coisa, alguma mudança com a entrada de Donald Trump agora para evitar que a gente veja todo fim do ano a mesma discussão e a mesma dificuldade em avançar com essas informações? A proposta, né, que está ganhando um corpo lá politicamente é que não se precise mais, né, dessa aprovação toda em Congresso e que o executivo seja, digamos, o dono do endividamento e tenha o controle total para emitir mais dívidas, o que seria desastroso em termos de longo prazo. Porque todas essas travas elas são colocadas exatamente para evitar que um presidente, principalmente um presidente populista, né, como é o caso do Trump, que tome medidas ali que vão ser interessantes para um curto prazo, mas que vão ter alto custo para o país no seu longo prazo. Então, agora é interessante também mencionar que eles estão né, na iminência desse shutdown, que não é uma novidade, né, a cada ano isso acontece, e a gente acabou de ver aqui também, volta a notícia aqui da CNN falando da França, que também não aprovou ainda o seu orçamento, o Brasil, que ainda não aprovou o seu orçamento para 2025. Então, o mundo inteiro está nesse contexto de que as contas não fecham mais. Quando mudou o cenário de juros no mundo, e isso ficou muito enfatizado na eleição do Trump,
Então, isso mudou e as contas não fecham mais para o mundo inteiro. E quando a conta não fecha mais, a gente tem um estresse muito grande politicamente, né? Se as contas na minha casa aqui não fecham, se as contas na minha empresa passam a não fechar, não é confortável, não é legal. A gente precisa de uma discussão aí que é chata para todo mundo e gera sempre mais conflito, mais estresse, né? O ambiente não é legal. Então, o que está acontecendo, né? A gente já tem um mundo em que politicamente a polarização, né, é um tempo de polarização, ou seja, decisões políticas, mesmo num cenário bom, já são complicadas. Agora, imagina com mais essa. Então, assim, eu acho que para vocês jornalistas, o que não vai faltar é assunto para 2025, viu? Essa é a parte boa disso tudo. Professor de Economia do IBMEC de São Paulo, Renato Veloni, muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui. Um Feliz Natal e boas festas também de fim de ano. Boa tarde para você. Obrigado, é uma satisfação poder contribuir com esse debate. Um Feliz Natal a todo mundo. Obrigada, professor.